Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez podermos estar junto contigo com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Gostaria de iniciar o programa agradecendo a todos os nossos radiovintes que têm mandado mensagem, carinhosamente têm se expressado pelo nosso programa. Programa humildemente apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Hoje estaremos estudando um capítulo muito interessante, mensagem de bom ânimo. Nós nunca tivemos a necessidade de ter bom ânimo como nós estamos tendo nessa época da pandemia. Somos todos convidados a compreendermos esse momento que a vida nos oferece. Querido André Luiz, tudo bem com você? Tudo bem, que alegria estarmos juntos, que honra, que satisfação em poder estudar a vida de Chico Xavier aqui pela Rádio Boa Nova. Para as pessoas que estão acompanhando conosco o livro Lindos Casos de Chico Xavier, é a mensagem 88. A tradução, por exemplo, a versão que o meu pai está utilizando não tem número. Quem está com um livro novo da LAC, igual o meu caso, é a 88 para facilitar na hora de você achar a história conosco. E quem quiser conhecer os programas anteriores, Chico Xavier, um homem chamado amor, e outros estudos que nós temos apresentado tanto por mim quanto pelo nosso querido Sérgio, é só você passar nos seguir no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Em 5 de agosto de 1953, estávamos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, junto do Chico. Eu gostaria de fazer uma referência que quase todas essas mensagens, tirando aqueles momentos do começo do livro, da infância de Chico Xavier, que foi contada pelo próprio Chico ao professor Ramiro Gama, ele vai descrevendo as idas a Pedro Leopoldo e, logicamente, ele estava sempre à busca de alguma mensagem que poderia trazer conforto para ele, para a sua família e para o grupo que ele frequentava. Então nós vemos aqui que eles estavam em Pedro Leopoldo e lógico que havia uma necessidade de alguma coisa que pudesse os orientar. Continua, e sinceramente, no íntimo, desejávamos receber alguma palavra de estímulo dos amigos espirituais. Nós sabemos que naquela época era muito mais difícil ser espírita. E o professor Ramiro Gama, com certeza, estaria passando por algumas dificuldades. E ele estava, logicamente, intimamente, à busca de uma mensagem que pudesse trazer a ele um certo conforto. Isso, André, era uma coisa muito comum. Nós percebemos que as pessoas iam para Uberaba, ou antes Pedro Leopoldo, para tentar buscar alguma mensagem que pudesse trazer um conforto espiritual. Eu me lembro, por exemplo, em 1994, quando eu mudei para Itapira, um dos meus primeiros gestos foi ir para Uberaba, para ver, quem sabe, o Chico me fala alguma coisa, e realmente, por 45 minutos eu tive a oportunidade de conversar com o Chico sobre a minha vinda para Itapira. Então isso era um anseio, não é? Que as pessoas tinham de buscar esse conforto junto ao médium Chico Xavier. Isso não acontecia apenas com Chico. Na Índia, por exemplo, era uma multidão que ia atrás de Mahatma Gandhi, na África do Sul, atrás de Nelson Mandela, na Índia, atrás do exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Todo o espírito desta estirpe evolutiva chama a atenção pela bondade. Nós vemos muito o caso do Chico, que é a proposta do nosso programa,
contemporâneo de todos nós, foi espírita, militante espírita e, sem sombra de dúvida, um divisor de águas no espiritismo, antes e depois dele. Mas o exemplo desse estilo de personalidade, Francisco de Assis, por exemplo, era uma pessoa que por onde passava arrebatava as pessoas ao seu lado. Paulo de Tarso, onde ele ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, fazia amigos. Então é muito comum que espíritos elevados, quando passam pela terra, à luz do seu raciocínio, são espíritos muito claros, são espíritos verdadeiros, são espíritos amigos, são espíritos honestos, e isto faz com que muitos tenham admiração e passem a seguir os seus exemplos. Então, igual Ramiro Gama, muitos iam até o Chico em busca de um conselho, de uma palavra, de uma orientação. E é interessante, né, que as pessoas não pediam. É uma coisa muito interessante isso. As pessoas apenas pensavam, quem sabe eu consigo receber alguma orientação. E essa palavra veio no soneto intitulado Mensagem de Bom Ânimo, abaixo transcrito que nos foi endereçado. Lógico que essa mensagem, que é de Amaral Ornelas, ele vem trazer uma mensagem, como o próprio título nos diz, bom ânimo. Com certeza, o professor Ramiro Gama, ele não entra nas minúcias, mas com certeza ele deveria estar desanimado com alguma coisa, algum problema pessoal, algum problema no movimento espírita, algum problema no seu trabalho. Então ele tinha esse ensejo de receber alguma coisa. E nós vemos aqui que foram 4 estrofes, nós vamos ler cada uma e comentá-las para nós tentarmos extrair o máximo possível desse entendimento que Amaral Ornelas traz para o professor Ramiro Gama. Começa: enquanto o mundo hostil ruge e se desatina, no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Sem dúvida, o mundo é muito hostil. Nós estamos vendo em plena pandemia pessoas desencarnando todos os dias, e nós vemos a irresponsabilidade no meio político, a irresponsabilidade no meio religioso, a irresponsabilidade no meio dos cidadãos se reunindo em festas clandestinas. O meio que vivemos é um meio hostil. É um meio que nós temos pessoas conscientes e inconscientes, pessoas equilibradas e desequilibradas, pessoas boas e pessoas ruins. Nós vivemos num planeta ainda regido pela matéria, pela cupidez. Então o trabalho daqueles que procuram uma vida digna é mais oneroso, porque parece que nós fazemos e o mundo continua essa precariedade moral. Por isso que nós cremos que a pandemia é o início de uma modificação moral. Não será um evento que vai ficar por aí apenas, mas é um evento que nós cremos que vai vir muitas coisas por aí ainda, já que estamos no limiar de uma nova era, já anunciado há muito tempo e há muito deixada de lado por nós. Então, quando ele fala, por exemplo, no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa, então ele mostra para nós, eu não tenho que estar preocupado com o mal do mundo. Se eu vejo o jornal e o jornal é tendencioso, cabe a mim não assisti-lo novamente. Se eu abro uma rede social e eu vejo que ali está convidando ao meu lado mais animalizado, às vezes é preferível não ter uma rede social. Se eu não tenho o discernimento para discutir determinado assunto, antes eu não falar aquilo do que partir para agressão verbal e física. Então o mal, eu não tenho que estar preocupado com o mal do mundo, porque o mal do mundo está aí. Eu tenho que estar preocupado com o mal em mim, com aquilo que eu deixo crescer em mim, com aquilo que toma asas, que cresce,
que fala, que toma forma, que vive. É aí que eu tenho que me preocupar. Então ele fala, olha, cuidado com o mal em si. Não se preocupe tanto com o mal alheio, com o mal do mundo, com o mal na política, com o mal aqui, com o mal ali, porque você não vai mudar. Mas você pode pôr limites, botar freios. E aí sim, ele continua dizendo, guardar contigo a paz risonha, mas para guardar a paz eu tenho que vencer o mal. Eu não consigo estar com o mal e ter paz. Amiga e boa a paz é amiga, a paz é boa, a paz é leal e avança com Jesus. Então, para que eu avance com Jesus, vencer o mal é preponderante e necessário. O segundo verso, segue ostentando na alma a rutira coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina, e abrindo o coração, qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Eu tenho recebido mensagens do nosso Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o nosso benfeitor espiritual que dirige todas as nossas atividades espirituais, e ele tem feito um trabalho junto de todos os grupos do centro, aonde nós devemos mudar o nosso comportamento dentro de uma casa espírita, porque nós temos o hábito de falar muito, fazer muitas brincadeiras, falar palavras que não traz nenhum sentido e não tem nenhuma importância para as atividades. Então, o que Amaral Ornelas vem trazer para o professor Ramiro Gama é que ele deve manter a sua alma mantida nessa coroa de paz, da humildade e do amor, na fé que ilumina. Olha que coisa interessante. Porque é comum as pessoas dizerem, eu perdi a fé. Não, você não perdeu, você nunca teve. E abrindo o coração, qual fonte cristalina. Veja, o espírito percebeu que o professor Ramiro Gama estava com o coração apertado, magoado, por alguma coisa que lhe foi feito. E que isso estava atrapalhando a sua caminhada na jornada do bem. Aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Olha que coisa magnífica! Aprende com a dor, ajuda o próximo e crê que nós temos que passar por tudo isso em nossa vida. Serve com desinteresse, luta contra as suas imperfeições, contra as suas mazelas, com aquele homem velho que está dentro de nós e perdoa. Veja que coisa interessante. O Espírito fala aqui para ele perdoar. Com certeza ele não estava conseguindo perdoar. E é interessante, porque isso é uma lição para nós. Nós também temos dificuldade de perdoar, principalmente aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ofendem, aqueles que falam mal de nós. Nós temos essa dificuldade. Então ainda é muito difícil para nós, porque tem muitas pessoas que acabam abandonando tudo, achando que os espíritos não querem nos ajudar. Só que tem coisa que não depende dos espíritos. É isso que nós vemos Amaral Ornelas colocar para o professor Ramiro Gama. A terceira estrofe, e nós vamos analisando com muita profundidade, para que o nosso querido André possa fazer os seus comentários, fita o mestre na cruz e segue-o monte acima, recebe jubiloso a dor que te sublima e abraça na bondade a senda meritória. É importantíssimo o bom ânimo, seja em que momento for.
Aqui nós vamos ver a primeira frase da terceira estrofe. Fita o mestre na cruz. Ah, mas então está dizendo que o Espiritismo cultua a cruz como os nossos irmãos católicos? Vamos fazer uma análise. A visão que nós temos de Jesus não é daquele Jesus que passou pelo mundo para ser o Salvador. Não. Jesus foi uma flama de luz, de bondade, de amor. E cada evento na sua vida retém para a posteridade um entendimento. Jesus na cruz demonstra que todos nós passamos pelas dificuldades e somos crucificados pelos amigos, pelos opositores ou pela nossa própria consciência. Quando ele diz contempla Jesus na cruz, é mostrando que Jesus, que não havia feito mal algum, não havia feito nada a não ser amar, ajudar, socorrer e curar, teve aquele fim, ele diz, olha para a cruz. Compreenda que o mundo ainda não está preparado para os louvores. Pelo contrário, o mundo ainda é o mundo da crítica. É o mundo que você acerta 9 vezes, mas se errar uma, vão valorizar o teu erro. É o mundo que você pode ajudar ilimitadamente os outros, mas o dia que der um não, tudo foi em vão. Então, quando ele fala para olharmos a cruz, não é para nós vermos aquele momento derradeiro da Páscoa de 33. Não, ele está dizendo para não esperarmos do mundo. Jesus, quando assumiu um corpo, Jesus tinha plena noção do que passaria. E a cruz foi para ele um fim trágico para ficar na história. Porque se Jesus tivesse tido um final normal, pode ser que hoje nós não lembraríamos dele. Foi até uma frase de André Marouço, numa palestra que ele fez em março, nas comemorações dos 120 anos do CEPAC. Achei muito interessante. Então, essa cruz, essa associação não é de sofrimento, é de libertação. Ele fala, recebe, jubiloso, a dor que te sublima. A dor não no sentido de doer, mas a dor de compreender. Abrace a dor, diminua sua importância e superará com mais galhardia. E ele encerra dizendo, e abraça na bondade a senda meritória. Resumindo, faça a tua parte com amor, com desvelo, com integridade, doe. Não espere do próximo, não espere de Deus, não espere de Jesus. Faça a tua parte, ame e não espere ser amado. Ajude sem esperar ser ajudado. Cubra sem esperar ser coberto. É fantástico. Amaral Ornelas, que mostra para todos nós que o bom ânimo naquele momento era importante e passados 68 anos, ela é atualíssima, talvez mais atual hoje do que naquela época escrita. É interessante também, André, quando o Espírito coloca a questão de que para que olhasse e fitasse o Mestre na cruz, logicamente ele demonstra que não existe na Terra nenhum sofrimento maior do que aquele que Jesus passou. E também mostra que Jesus passou aquilo sem ter a necessidade de ter passado. Jesus não tinha nenhum karma para com o nosso planeta. Ele passou aquilo para nos dar um testemunho de amor, mostrando que o planeta que nós estamos é um planeta ainda onde a dor campeia sobre o amor, onde a felicidade ainda não está acessível naquilo que nós enxergamos, que é apenas no campo da matéria. Então essa colocação me chamou muito a atenção. E ele termina o último estrofe dizendo, e embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Não existe vitória na terra, não existe uma suprema alegria se nós não fizermos a nossa parte. E ele coloca que embora a tempestade em que a terra se agita
68 anos se passaram e nós estamos exatamente diante do momento em que as tempestades estão se agitando. Terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Então nós vemos, André, por exemplo, quando nós estamos diante dessa pandemia, onde as pessoas a cada dia aumenta aqueles que passam fome, e nós que trabalhamos nessa área, auxiliando, nós vamos percebendo o quanto um sorriso pode se expressar na alegria de um simples gesto de dar uma marmitex, uma cesta básica. Então nós percebemos que em vez de ficarmos diante da tempestade reclamando disso, reclamando daquilo, que nós devemos com alegria encarar a vida, porque tem muito por se fazer. Agora, lógico, aqueles que desenharam uma vida repleta da busca da felicidade nos planos da matéria, é lógico que vão perdendo espaço gradativamente. É lógico que não vão tendo mais prazer em ficar na terra, em ficar na crosta. É lógico que a depressão aumenta dia a dia, porque as pessoas estão insatisfeitas, porque acham que tudo está errado, porque não podem mais ir nas festas, nos shoppings, nas viagens, nos prazeres. Hoje nós estamos vendo que toda essa tempestade, ela tem um fundo, um quinhão de conhecimento para nos alertar o que é a vida. E que esses momentos tormentosos que o homem passa na terra é importante para nos fazer crescer no âmbito espiritual. Olha que mensagem linda, André, de Amaral Ornelas. E eu fico aqui pensando, que maravilha a pessoa ter recebido essa mensagem naquele momento, porque não serviu apenas para o professor Ramiro Gama. Eu lendo essa mensagem hoje, ela serve para mim, como eu tenho a certeza que todos os nossos radioouvintes também vai se aperceber que ela está servindo para todos nós. E hoje o que nós mais precisamos, sem sombra de dúvida, é do bom ânimo, é do encorajamento, é do entendimento. Então o convite que nós fazemos hoje é mesmo as situações estando difíceis, hoje tanto desemprego, tanta fome, tantas atribulações envolvendo o relacionamento humano, é nós não desistirmos da vida, é não desistirmos de fazer a nossa parte, é não desistirmos de ajudar o nosso semelhante, é não desistirmos do nosso papel, é seguirmos de cabeça erguida. Quando notarmos que estamos esmorecendo, é rogarmos a Deus que nos levante no sentido do ânimo. É nós compreendermos que todos os dias temos a oportunidade de fazer melhor, de fazermos mais. Todos os dias podemos recapitular coisas que deixamos para o ontem. É isso que nos move. A mensagem espírita é uma mensagem consoladora, misericordiosa. Nós não podemos ver Jesus apenas e tão somente do ângulo da revolta, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o umbral, vai para as trevas. Lógico que existe a lei de ação e reação. Lógico que não podemos tapar o sol com a peneira, mas nós precisamos evocar mais que a lei divina também é misericordiosa. Leve em conta os nossos pensamentos, leve em conta as nossas intenções, e é isto que eu gostaria de propor a todos que me ouvem. Tenhamos bom ânimo, discernimento, coragem para enfrentarmos as tribulações do dia a dia. Interessante, nós estamos partindo para o final do programa de hoje com uma lição benéfica para os nossos corações, com uma lição que faz com que nós possamos rever conceitos, revermos como a Terra
nos faz compreender, através do Espiritismo, esse momento gigantesco de fazer abandonar o homem velho com todas as mesquinharias que nós carregamos para entender a condição do homem novo de servir ao próximo, né, André Luiz? Sem dúvida. E ao encerrarmos o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor, eu convido todos os nossos ouvintes a conhecerem e se inscreverem no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Acompanhe as nossas lives e os nossos estudos que lá temos. A sua inscrição, ela é muito importante para o nosso trabalho. Queridos amigos, o tempo urge. Vamos encerrando o nosso programa pela nossa querida Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, muita paz, muita luz e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.